Muito bem, então vamos falar agora, né, sobre o sujeito determinado. Né? O que é o sujeito determinado? O sujeito determinado é aquele que pode ser identificado pela terminação do verbo ou pelo contexto em que aparece. Se você usar aquela premissa de que o verbo sempre, o verbo sempre concorda com o sujeito, né, e sujeito é aquilo que concorda com o verbo, você sempre vai encontrar o sujeito da oração. Olha só, a chuva inundou a cidade. Quem inundou a cidade? Foi a chuva? Foi. Então, quem inundou a cidade? Ah, foi a chuva. Logo, a chuva é o nosso sujeito. Veja que o sujeito ele é determinado. Nós conseguimos determinar aqui quem é o sujeito. Ó, se eu tiver, fui ao cinema ontem. Quem que foi ao cinema ontem? Eu fui ao cinema ontem. Então, eu aqui é o sujeito desta oração. Ok? Então, o sujeito, quando ele é determinado, nós já vimos que ele pode ser simples. Né? Simples é quando ele possui apenas um núcleo. E aí, pessoal, entende uma coisa. Quando eu falo que o sujeito simples, eu vou falar depois do composto. Tá? Então, quando possui apenas um núcleo. Então, uma andorinha só não faz verão. Quem é que não faz verão, pessoal? Uma andorinha só. Então, nesse caso, uma andorinha só é o sujeito, não faz verão, todo o resto ele é o predicado, ok? A lua está maravilhosa esta noite. Quem está maravilhosa esta noite? A lua. Então, a lua é o sujeito e todo o resto ele é o predicado. Próxima aula nós vamos falar sobre o predicado. Quando o sujeito ele é determinado, além de ser simples, ele também pode ser oculto, elíptico ou é implícito, ou ainda desinencial. Então, tanto faz você dizer sujeito oculto, elíptico, implícito ou desinencial, você está falando da mesma coisa. Tá? Então, quando é que isso acontece? Quando o sujeito não vem expresso na oração, mas pode ser facilmente identificado pela desinência verbal ou pelo contexto. O sujeito também pode ser chamado de sujeito elíptico, sujeito desinencial, sujeito subtendido, sujeito implícito, sujeito... Então, tem vários nomes para ele, mas é a mesma coisa, tá? Então, nós temos aqui, ó, o sujeito oculto em três circunstâncias. Primeira, quando nós perguntarmos ao verbo quem é o sujeito e obtivermos como resposta os pronomes eu, tu, ele, nós, vós ou vós. Então, sem que surja uma escrita na oração. Olha só, pessoal, isso aqui é quando você faz a pergunta e vem, ó, olha só. Estamos preparados para a derrota. Quem está preparado para a derrota, pessoal? Nós. Então, a resposta já vem de imediato, pura e simplesmente. Então, aqui nós dissemos que esse sujeito, ele é oculto. Eu vou chamar oculto, tá? Estudarão a matéria toda. Quem estudará a matéria toda? Eles. Então, eles estudarão. Então, quando você faz a pergunta por verbo e você já tem a resposta prontamente, esse sujeito ele é dito sujeito oculto, elíptico, certo? Desinencial, etc. B. Quando o verbo estiver no imperativo, ou seja, quando o verbo indicar ordem, pedido ou conselho, com exceção de chega de e basta de. Se você acompanhou o nosso curso de concordância verbal, você vai ver que chega de e basta de representam verbos impessoais, tá? Então, esses dois verbos participam de oração sem sujeito, que eu acabei de falar aqui, né? No caso, são verbos impessoais e, portanto, determinam orações sem sujeito. Então, lá, ó, quando o verbo estiver no imperativo, ou seja, quando o verbo indicar ordem, pedido ou conselho, então nós estamos falando aqui de, olha só, estudem meninos. Pessoal, qual é o verbo aí? Desculpa, qual é o sujeito? Estudem meninos. Estudem vocês, né? Então, o verbo, o sujeito, ele está implícito, tá? Estudem vocês, né? Estudem vocês, meninos. Então, aí no caso, também nós temos o exemplo de sujeito oculto, né? Estudem vocês. Quando não surgir o sujeito escrito na oração, porém estiver claro em orações anteriores. Por exemplo, aqui, ó, os governadores chegaram a Brasília ontem à noite. Inclusive, daqui a pouco nós vamos estudar o sujeito indeterminado. Isso aqui é um caso típico de você, às vezes, diferenciar ou, às vezes, se confundir achando que o sujeito ele é indeterminado. Olha aí, ó. Os governadores chegaram a Brasília ontem à noite.
terão um encontro com o presidente. Presta atenção aqui, ó. Quem chegou a Brasília? Os governadores, né? Então a resposta, os governadores. Núcleo, governadores e sujeito simples. Beleza. E quem terá um encontro? Então veja só, pessoal. Quem é que vai ter um encontro com o presidente? Os governadores. Então veja só. Não surge o sujeito escrito na oração. Porém, na oração anterior aparece com clareza quem é o sujeito. No caso, os governadores. Portanto, o sujeito ele é oculto. Você pode ser levado a pensar que aqui nós temos um caso de sujeito, é porque a gente ainda não estudou, mas a gente vai estudar já já, de sujeito indeterminado. Né? Porque, olha só, lógico, se você tirasse a primeira frase e eu dissesse assim, ó, terão um encontro com o presidente, aí, veja só, aí nós teríamos um exemplo de sujeito indeterminado, porque a gente não sabia quem ia ter. Nós sabíamos que alguém ia ter um encontro, mas nós não conseguimos identificar ou determinar quem vai ter este encontro. Aí seria. Mas só que a frase anterior, ela me dá a dica, ela me diz quem é que vai ter esse encontro. Quem é que vai ter? Os governadores. Aqui eles omitiram os governadores, mas eu tenho condições, pela frase anterior, de dizer que o sujeito aí é os governadores e ele está, portanto, oculto. Então, para finalizar aqui essa aula, vamos ver agora o sujeito composto. O sujeito composto é aquele que possui dois núcleos, dois ou mais núcleos. Os núcleos do sujeito composto são quase sempre ligados pela condição e, pela condição ou pela preposição com, ou pelos conectivos correlacionados, assim como não só, mas também tanto como, tanto quanto, nem. Tá? Então, geralmente, os sujeitos compostos são formados por essas conjunções. Bem, uma lagoa profunda e o céu dormem atrás de meus olhos. Quem é o sujeito aí, pessoal? Lagoa profunda e céu, né? E o sol. E o céu, aliás. Quem dorme? Faz a pergunta para o verbo. Quem é que dorme atrás dos meus olhos? Uma lagoa profunda e o céu. Eu e ela estávamos, né, na praia. Quem é que estava na praia? Eu e ela. Então, dois núcleos, dois sujeitos. Tanto os cientistas, olha aí, ó, tanto os cientistas quanto os religiosos estão temerosos. Quem é que está temeroso? Tanto o cientista, olha aqui, ó, eu tenho cientista e tenho religioso. Aqui eu tenho, portanto, dois núcleos, logo, sujeito composto. Não só o filho como o pai foram presos. Olha só para você ter uma ideia aqui de como é aquela questão. Ó. Se o verbo aqui, ó, se o verbo está no plural, é porque ele está aqui no caso. Ó, o verbo está no plural, ó, é porque ele está concordando com o sujeito. Sujeito aqui, ó, filho e pai. Então, logo, sujeito composto, né? O verbo sempre vai concordar com o sujeito. Olha aí, ó. Cartazes, filmes, fotografia também são meios de comunicação. Então, o sujeito é aquele que concorda com o verbo, tá? Então, aqui, ó, três núcleos, ó. Cartazes, filmes, fotografias também são meios de comunicação. Ok? Então, na próxima aula a gente continua.